Rede Serrana de Comunicação, estreando o seu novo estúdio em Nova Friburgo, no centro, na 7 de setembro, próximo à rodoviária urbana. E você é o nosso convidado para se inscrever no canal Rede Serrana de Comunicação no YouTube. Você se inscreva e receba todos os nossos vídeos direto agora de Nova Friburgo, com a cobertura em toda a região serrana, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Macuco, Madalena, São Sebastião do Alto, todos os municípios que estão agora também assistindo 24 horas a programação produzida pela Rede Serrana de Comunicação, Serrana Play, você recebendo diariamente todos os nossos vídeos. E ao meu lado, o parceiro da TV do Povo, ele que é diretor, proprietário da TV do Povo e agora está com a pré-candidatura a vereador aqui no município de Nova Friburgo e vai falar para você como que está a atual situação da política aqui em Nova Friburgo. Boa tarde, Marquinhos, muito bom ter a sua presença. Helênio, sempre é esclarecedor, sempre me sinto envaidecido de ter a oportunidade de dividir esse horário, esse tempo de televisão com você. Isso porque você, além de ser um guerreiro na sua vida, além de a cada dia enfrentar e vencer os desafios que a vida nos impõe, você está sempre com um sorriso no rosto, você é uma pessoa agradável, inteligente e dividir o tempo com você é sinônimo de emoção. Tá, que isso, nós somos amigos. Eu quero agradecer, estamos com a nossa querida Natália Coelho, realizando a edição e a filmagem deste programa e também com a nossa nova aprendiz, Júlia Junqueira Ramos, que está adquirindo todo o conhecimento tecnológico para que você tenha muitas informações direto de Nova Friburgo. Por quê? Nós estamos aqui no centro da política em Nova Friburgo e eu pergunto para você, Marquinhos, como é que anda a situação aqui neste momento, hoje, finalzinho de maio, início de junho, como que você vê a política aqui em Nova Friburgo hoje? Helênio, antes de falar sobre a política de Nova Friburgo, vale ressaltar que você sempre foi um atuante, homem de comunicação de Cordeiro, Cantagalo, Macuco e adjacências. E lá se tornou pequeno e você, como não poderia ser diferente, veio para Nova Friburgo, que é a cidade que é o centro de 13 municípios. Sim. E pessoas grandes iguais a você têm que estar em um local grande. Então que você seja bem-vindo e nos remetendo à resposta da pergunta que você fez. Nova Friburgo tem 160 mil eleitores, tem 8 distritos, tem 21 vereadores, um prefeito e um vice. Nova Friburgo, nesse momento, beira um orçamento a 1 bilhão de reais. Nossa. E a cidade é formada por cerca de 200 mil habitantes. Helênio, conforme eu te disse, a nossa cidade tem números grandiosos, mas é uma cidade de interior, uma cidade até então, comparado às grandes metrópoles, uma cidade pequena, mas com problemas de cidade grande. Friburgo hoje tem como pré-candidatos o atual prefeito Johnny Michael, Sérgio Lobac, ex-deputado, o Anderson Nogueira, ex-deputado, o candidato do PT, que é o José Alexandre, que vem lá de Maricá, com uma experiência vitoriosa e está colocando seu nome à disposição, e tem mais um candidato do Novo, do Partido Novo. E sempre o pessoal lança um candidato. Então, em nível de candidaturas a prefeito, devem ter 6 candidaturas, 6 ou 5. A Câmara Municipal tem 21 cadeiras. Eu acredito que deva ter uns 300 candidatos a vereadores disputando essas 21 cadeiras. O atual prefeito vem se notabilizando pelas festas que tem feito na cidade. Foi beneficiado agora com uma emenda onde ia expirar o prazo
e para não perder a emenda, os responsáveis fizeram a festa aqui, trouxeram aí a Ludmilla e trouxeram outros grandes cantores para a conquista, mas na área de saúde ele tem deixado muito a desejar. Eu me remeto, quando vereador, que eu consegui a UPA para conselheiro, que tem mais de 2 milhões de atendimentos. 2 milhões já? Isso, mais, retirados do Hospital Raul Sertã. Me remeto à oportunidade que tive com o ex-governador Pezão, que consegui com ele que ele comprasse o prédio que hoje está sendo adaptado para o Hospital do Câncer. Há cerca de 25 anos atrás, eu peguei, mostra aqui, o meu projeto de trazer o curso de Direito para a cidade, levei para o então vice-prefeito Gilberto Salarini, mostrei o projeto para ele, ligamos para as universidades do Rio juntos e a Estácio veio para Friburgo. Mas essa ação do Salarini só aconteceu porque eu levei o meu projeto, porque ele não tinha essas informações, eu os levei e assim ele foi e agiu junto comigo para conseguir, diferentemente do que seu filho tem dito por aí, até porque o filho dele só entrou no projeto a posteriori que ele pediu, mas o projeto era meu e eu levei para o Salarini e a gente viabilizou. Já são vários advogados, fisioterapeutas, enfermeiros, enfermeiras que são formados aqui na região, que através da vinda da Estácio de Sá. Eu fui eleito em 206 anos de cidade, o vereador mais votado da história em 2008, com 5.550 votos. Na reeleição eu fiquei em 5º colocado dentre 500 candidatos, mas o Edson Flávio, ex-vereador, ele fez a convenção comigo e na hora de entregar a documentação ele entregou como se tivesse feito com outro partido. Como eu sabia que ele tinha me prejudicado, eu entrei na justiça e fiz com que a lei fosse aplicada e eles também não conseguiram se eleger. Óbvio que eu queria que todo mundo se elegesse, mas gentileza gera gentileza, sacanagem gera sacanagem. Me prejudicaram e assim foi. Então hoje, o prefeito, a foto, a gente tem um filme até a eleição. Sim. No dia de hoje, até a eleição, a gente tem um filme com vários capítulos. Mas na foto de hoje, o capítulo de hoje, o prefeito vem liderando as pesquisas. Vem liderando? Vem, mas ele vai apanhar muito ao longo do tempo, por quê? Porque ele falava uma coisa e hoje pratica outra. Aquilo que ele criticava, ele está fazendo ipsilíteres o que ele criticava. Então a conjuntura nesse momento está mais ou menos nesse sentido. Tá certo. Bom, esse início do nosso bate-papo, aqui no nosso estúdio... Seu estúdio está em obra, tá? Vou deixar avisado, você está ampliando aqui as instalações, seu estúdio está em obra. Logo hoje, na estreia do nosso programa, resolveram aí, deve estar realizando algum concerto aqui no prédio. Mas enfim, nós vamos seguindo com a nossa programação e eu desejo que você fale agora um pouco dos projetos. Você como pré-candidato a vereador, nessa nova fase, o que Friburgo hoje necessita, que você tem uma vasta experiência como repórter, jornalista, e também você é um tremendo conhecedor de legislação, o que hoje necessita a cidade de Nova Friburgo para que possa atingir aquele novo patamar? Porque, vamos dizer a verdade, hein? Uma cidade que arrecada aproximadamente 1 bilhão por ano para 200 mil pessoas, olha, é dinheiro que não acaba mais, hein? Mas é importante salientar que desse bilhão, como é o orçamento das prefeituras? O que o prefeito faz? Isso em todos os municípios da região, todos. Na verdade, deve se arrecadar de 600 milhões, 700 milhões.
Mas os prefeitos, eles sempre superestimam a arrecadação para poder, a Câmara autoriza mais ou menos, vamos lá, autorizou 50% do remanejamento, porque tem muita gente que fala assim, a verba é carimbada, ela não pode ir de uma secretaria para outra. Pode. Pode, né? Pode. Existem verbas que são destinadas e são carimbadas, mas são poucas e a maioria são verbas extra-orçamentárias. Então, por exemplo, o prefeito, ele tem um orçamento de 600 milhões. Aí, se ele, da arrecadação, se a Câmara aprova dando autoridade a ele para que ele possa remanejar 50% do orçamento. Então ele vai remanejar de 600 milhões, 50%, 300 milhões. Ele vai tirar de uma secretaria, botar na outra, tirar da outra, levar para outra. Ele pode fazer por 300 milhões. 300 milhões. Isso. Mas se você superestimar o orçamento, não vai ser mais... Você botou 1 bilhão. Então mesmo que você arrecade 600 milhões, você pode remanejar 500 milhões. Sim. Então, e outra coisa, o limite de contratação para a folha de pagamento é mais ou menos 52%. Se você botar 52% de 600 milhões, você vai poder remanejar 320 milhões. Mas se você colocar, você vai poder contratar até 320 milhões. Sim. Mas se você colocar o orçamento de 1 bilhão, você vai poder contratar até 520 milhões. Óbvio que ele não vai contratar isso tudo, mas sim, dá margem para ele de contratação. Então o gestor, ele tem esse pulo do gato de superestimar a arrecadação para poder ele ter mais verba para remanejar de uma secretaria para outra e ele poder contratar mais pessoas sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Bom, você tocou num assunto aí que eu quero falar rapidamente para você em casa, principalmente você de Nova Friburgo, principalmente você que é professor. Por que a lei não é cumprida aqui em Nova Friburgo, dito pelos professores? Ele paga o piso federal. Você tem esse conhecimento? A informação que a gente tem é que várias são as categorias que reclamam plano de cargos e salários, que reclamam o pagamento do piso. Então, o que acontece? O servidor, ele não é, por exemplo, você tem o servidor, tem a servidora Júlia, você tem a servidora Natália, você tem o servidor Heleno. Vocês são pessoas, mas para a administração, os servidores são números. Então, por exemplo, para ele pagar um determinado aumento para uma categoria, não é para uma pessoa, são para vários números, são para várias pessoas. Então, o que acontece? Você dá um aumento de R$100 para a saúde, para a educação, esse número ele se multiplica em milhares e se aumenta muito. Então, isso há um impacto dentro das contas públicas. Então, o que acontece? Ele não olha a pessoa, ele olha o total. Mas não é um descumprimento da lei, já que tem a lei do piso federal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: Cordeiro paga o piso, Macuco paga o piso, Bom Jardim paga o piso aos professores. Agora, Nova Friburgo e, é claro, Cantagalo não paga. O município de Cantagalo não paga o piso, mas é uma lei federal, não é lei. Então, mas aí o que acontece? Por que para mim tem que pagar? Para mim não tem nem que pagar piso, tem que pagar o teto. Ou seja, você já dizendo que você vai pagar o piso, você vai pagar o mínimo valor. Para mim, o funcionário público, salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Então, enquanto, por exemplo, o cara vai trabalhar como professor, como enfermeiro, aí ele ganhando pouco, ele está trabalhando, mas preocupado com a conta de luz, preocupado com o gás, com o aluguel, e ele ganhando bem, ele vai poder ter uma vida melhor, vai trabalhar com mais tranquilidade, teoricamente vai dar mais serviço, vai prestar um serviço de melhor qualidade.
Então, o que acontece? Às vezes, Brasília, eu trabalhei lá na Câmara dos Deputados, eles concedem aumentos que são mais de 5.500 municípios no país e cada município tem a sua realidade. Então eles dão uma regra geral, mas que não obedece às realidades locais. Então, por exemplo, às vezes o prefeito aqui está comprometido com um número enorme de pessoas que estão em cargo de confiança. Então, entre ele colocar um concursado que não dependeu dele e colocar um nomeado que depende dele, se ele quiser mandar embora, ele manda, ele prefere priorizar o nomeado. Então, esses fatores fazem parte de um conjunto que leva a essas ações equivocadas de não se respeitar a questão do pagamento do piso e nem a quantidade de cargos comissionados e em detrimento da valorização dos funcionários públicos que são concursados. Mas eu citei sobre a educação porque R$ 2.880 para o básico na educação é um valor que certamente Nova Friburgo dá para cumprir. 4.800 ou 4.600, eu não tenho agora, acho que 4.800 no enfermeiro, 4.600, 40 horas semanais para o enfermeiro. Olha a jornada de um enfermeiro ou técnico de enfermagem para cumprir com a necessidade que eles têm de ficar no emprego e saber que no final do mês ele tem como pagar suas contas, assim como um professor. Então, eu não entendo um orçamento desse milionário, com contratações suplementares aí adversas, mas não há um cumprimento da lei, principalmente na educação, porque eu vou aguardar este momento onde os candidatos, hoje são pré, mas eles serão candidatos, vão falar sobre educação e saúde. Eles sempre tocam nesse ponto, educação e saúde. E você, que já tem uma vasta experiência como legislador, sabe que isso cai lá na Câmara. Aprovação ou não de vocês. E aí eu pergunto, onde está o cumprimento da lei? Você que é uma pessoa que entende legislativo, assim como outras demandas do município, na prestação de serviços públicos de qualidade, tanto no trânsito, quanto na prestação de serviços nas vias públicas e tantos outros setores da prefeitura. Vou repetir para deixar bem enfatizado. Salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Então, o salário tem que ser digno. Sim. E todos os políticos, antes de se elegerem, valorizar o funcionalismo público. O funcionalismo público merece ter um excelente salário, merece ter uma estrutura para que possa trabalhar em favor da nossa população. Eu, como prefeito, vou valorizar tudo. E chega lá, senta lá, tem uma amnésia, esqueceu de tudo que falou. Ou ele é inconsequente, que promete uma coisa que não pode cumprir, ou ele é incompetente, que não sabe aquilo que está falando. Nesse sentido, essa questão do salário, dessa valorização, eu acho, no meu modo de entender, que eles sentam lá e dão prioridade para os cargos comissionados que, teoricamente, eles têm a certeza que vai trabalhar para eles. E que os outros não dão a certeza de trabalharem para eles. Então eles preferem colocar um exército de pessoas que têm a possibilidade de fazerem parte do batalhão da tropa deles, do que investir em pessoas que conquistaram seus empregos através de méritos próprios e não de indicação. Para mim, não nota aí. Ah, tá, tudo bem. Mas aí, seguindo com nessa linha de pensamento, vamos lá. Você fez várias matérias aqui para TV do Povo e que todos acompanham aqui no Canal 3, no sistema de TV a cabo e também nas redes sociais.
a respeito do problema do esgoto em Nova Friburgo. Você foi lá filmar na área de preservação ambiental e nós temos também outras situações aqui que também você falou a respeito do descumprimento da legislação ambiental. Como é que você vê essa situação para o futuro? A secretária de Meio Ambiente, que se desincompatibilizou porque se lançou como pré-candidata, apesar de ser advogada, ela desconhece as leis. São dois pesos e duas medidas. Para uns ela concede, para outros ela retira direitos. Então é uma secretária que atrapalhou muito o desenvolvimento da cidade. A cidade precisa de condomínio, a cidade precisa de prédios, a cidade precisa se desenvolver. E essa avaliação que ela fez com relação prejudicando alguns e ajudando a outros, tem sido uma norma no serviço público da cidade de Nova Friburgo. Por exemplo, ontem veio um candidato a vereador e outro dia tinha um candidato a prefeito, falando a seguinte questão: eu não entendo porque em Friburgo não tem um mata-mosquito, um fumacê, por que não se coloca veneno para poder matar? Você vê o despreparo do candidato a prefeito, o despreparo do candidato a vereador. Nós estamos em uma APA, aqui tem a APA de Três Picos, Teresópolis tem a APA do Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Óculos, Petrópolis tem parque lá do Açu, tem outros parques lá. Então, em áreas de proteção ambiental, você não pode ter o fumacê. Por quê? Porque o fumacê mata o mosquito que transmite a dengue. Mas ele mata a borboleta, ele mata a libélula, ele mata vários outros animais da fauna, insetos e outros animais, e prejudica o ecossistema do nosso município. Então a minha mãe, quando foi vereadora, ela quem criou a Comissão Municipal em Defesa do Meio Ambiente na Câmara Municipal. Sua mãe foi vereadora? Ela foi por 2 mandatos. Irani Medeiros. Parabéns. Chegou a assumir a presidência da Câmara. Ela criou a Comissão em Defesa ao Meio Ambiente. Eu, como vereador, criei a Comissão em Defesa dos Animais e criei a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. E a mãe criou a Defesa do Meio Ambiente. Então eu te chamo para reflexão, você que está nos assistindo ao vivo, você que está na TV do Povo, você. Uma cidade onde está se asfaltando, colocando uma crosta de vários centímetros de asfalto em todos os locais. Você sabe que o asfalto ele armazena o calor e ele não deixa com que a água seja absorvida, a água escorrida para os bueiros e vai ao rio. A gente sabe que numa determinada crosta terrestre há um lençol freático, onde a água tem que ser infiltrada para poder preencher esse lençol, e a água serve como um contrapeso, como ela aguenta a parte de cima da terra. E quando não há essa infiltração, porque o asfalto não deixa, essa água escorrida, o lençol freático diminui a altura e pode ter queda de solo, ter afundamento e criação de buracos. E mais que isso, a acumulação da temperatura do solo do asfalto, ele aumenta alguns graus na atmosfera. E por conseguinte, a gente tem cerca de 200 mil automóveis todos os dias lançando dióxido e monóxido de carbono nos ares da cidade. E mais que isso, você tem, inclusive, um ex-prefeito que está envolvido em vários desses desmatamentos, estão se cortando as matas da cidade para fazer empreendimentos. Então você tira o verde, corta a mata
você não abastece o lençol freático, você coloca uma crosta de asfalto para poder reter calor e você coloca 200 mil automóveis lançando na atmosfera dióxido e monóxido de carbono todos os dias. Essa equação não pode dar certo. Não dá certo. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu coloquei um documentário na Rede Serrana de Comunicação, a Júlia e a Natália, obrigado, porque nós conseguimos sobre o clima, sobre a biologia, para vocês entenderem como está modificando o clima e a biologia do nosso sistema. O ecossistema está sendo mudado pelo homem, por essa questão de mau uso do solo e principalmente da situação climática. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Já estão realizando um estudo, aconteceu uma monção, o que é normal na Índia e em outros locais da América do Norte e principalmente do hemisfério norte, tanto na Europa quanto na Ásia, mas nos Estados Unidos e na América do Norte é normal uma monção, né? E também como ciclone. Mas aqui aconteceu esse terrível momento no Rio Grande do Sul por falta simplesmente das árvores que foram derrubadas. Aonde? Agora você pensa no Brasil, aonde que todas as árvores foram derrubadas e que nem tem mais água lá? No nosso Pantanal em Mato Grosso, que retiram a influência da Amazônia quanto a jogar todas as nuvens carregadas para o centro, sudeste e sul. Lembra que no passado era assim, agarrava tudo lá, o Pantanal era lotado. Você vai lá hoje no Pantanal, está vazio, está seco. Aí desceu pela Cordilheira dos Andes, foi até o Rio Grande do Sul, virou uma monção. Como é que chove 700 milímetros em 24 horas? Isso corresponde a 700 litros de água por metro quadrado. Então, realmente há uma mudança climática. O que o Marquinhos está relatando, pelo conhecimento dele no Nova Friburgo, mas nós que somos moradores da região, nós já percebemos. Cadê o frio em Nova Friburgo? Cadê o frio? Sumiu. Anos 70, anos 80, eu estudava no Cefel, os carros na manhã ficavam todos cobertos de gelo, por causa da umidade e do frio. Nós não temos mais a umidade por falta de árvores. E plantar árvores em calçada é o maior erro do nosso país. Pode ir nos países desenvolvidos não se planta árvore em calçada. Por quê? Mas por quê? Porque o que o Marquinhos acabou de falar, a calçada, o asfalto aquece embaixo da árvore, não refrigera. Se você entrar numa mata, você com 40 graus centígrados no sol, você entra debaixo de uma árvore robusta ou numa floresta, 5 graus a menos. 5 graus a menos. Então, esta falta de sensibilidade com o meio ambiente está realmente afetando toda a população do planeta, Marquinhos. Gostei muito da sua explicação quanto ao asfalto. Poderíamos usar outro sistema, né? Como antigamente, agora tem essas paralelos, essas pedras refratárias. Então, eu imagino que você, com esse conhecimento de Nova Friburgo, possa dar uma contribuição possível no futuro. A contribuição é dada desde quando eu tinha 6 anos de idade, onde minha mãe e meu pai atendiam várias pessoas, e na época, para tirar uma carteira de identidade, para tirar um CPF, você lembra? Tinha que comprar um formulário na papelaria, e colocar a letra, cada letra do nome da pessoa num quadradinho, e não podia rasurar. Se rasurasse, tinha que jogar fora aquele formulário e comprar outro. E eu aprendi a ler e escrever, e era especialista em preencher esses formulários e ajudava meu pai e minha mãe. Que coisa, hein? Fui presidente do diretório acadêmico da Escola de Engenharia, fui presidente do Diretório Central de Estudantes
da Universidade Católica de Petrópolis, fui presidente do Interact Club Juventude de Rotary, presidente do Rotaract Club Juventude de Rotary, presidente de partido político, fui presidente do PSL, presidente do Avante, fui presidente do Prona, presidente do PR, presidente do PTB, presidente do PSDB, presidente de vários outros partidos que são tantos que até foge da memória. Eu tenho uma característica de aonde eu chegar à presidência. Como vereador, eu tinha tratado com o Heródoto, que o presidente da Câmara era eu. Mas na época o secretário-geral dele fez uma falcatrua lá com o presidente que assumiu, me deram a cambalhota e puseram lá o presidente lá. Você aprendeu a mexer com essa situação, né? Eu tenho um defeito que a maioria tem. A gente acha, por exemplo, alguém chega para você e fala, ó, não ajuda fulano de tal, que fulano de tal vai te prejudicar. Eu acho que a pessoa não vai fazer comigo. Mas a pessoa não faz comigo aquilo que fez com a outra, não, faz pior. Então eu tenho que me calibrar com relação à maldade de determinadas pessoas, avaliando e olhando. Eu olho para as pessoas e eu acho que a pessoa não vai me fazer mal. Mas conforme eu te falei, não faz aquilo que me avisaram, faz pior. Mas então eu tenho que me adequar com relação a isso. É um aprendizado. Tá, mas você, assim, com essa prática sua, que você já passou por vários momentos difíceis, assim como eu passo em Cordeiro, em Cantagalo, em Macuco, porque a gente expõe a situação. Olha, eu quero lembrar, vou lembrar para você agora, que nós fizemos a última matéria em frente à igreja de Cantagalo. Ontem ainda me falaram sobre essa matéria. Então, você fez a matéria comigo lá, e eu quero dizer para você do município de Cantagalo, vou pedir licença a todos os amigos dos outros municípios, mas Cantagalo, aquela questão do ônibus escolar, ela não acabou não. Está no Ministério Público difuso com a doutora Renata e está aguardando o pronunciamento, né, a apresentação da prova do prefeito Guga de Paula quanto à prestação de serviço gratuito para o Paraíba utilizando o ônibus do Fundeb. Então nós vamos, dia 13 de julho, que é o prazo final dele, podemos ter uma improbidade administrativa ou podemos ter o arquivamento com a fala, com a descrição de como é que ele fez, como é que ele deu um arranjo na lei, como é que ele fez em Cantagalo, que ele utilizou o ônibus do Fundeb para a utilização gratuita dos cidadãos do distrito de São Sebastião do Paraíba, e enquanto para os outros distritos, em 2023, todo mundo pagou passagem no Expresso São José. Então nós vamos aguardar, porque poderemos ter, ano que vem, você imagina, Nova Friburgo tem 8 distritos. O prefeito que vencer as eleições vai poder utilizar o ônibus do Fundeb gratuito para todos os cidadãos. Olha que maravilha! Ou não vai poder usar, porque o prefeito de Cantagalo, Guga de Paula, terá a sanção da improbidade administrativa. 13 de julho, você de Cantagalo, não acabou não, 13 de julho, já estive com a promotora de Cantagalo, de Cordeiro Difuso, perdão, e eu fiz a denúncia na promotoria, na Procuradoria Federal aqui em Nova Friburgo, e foi aceita pelo promotor aqui, pelo procurador de Nova Friburgo. Então a coisa não acabou não, podemos ter ainda uma situação após o dia 13 de julho, com a avaliação, a manifestação da promotora do difuso, do Ministério Público Difuso do município de Cordeiro, a doutora Renata. Olha, uma grande possibilidade de que o país vai poder usar o ônibus Fundeb. Essa eu estou aguardando. Essa estou aguardando, leva um tempo, está vendo? Leva um tempão e poderemos ter a cassação ou o prefeito Guga de Paula se safa, é arquivado o processo, mas em contrapartida todos os prefeitos do país poderão usar o ônibus do Fundeb para carregar
populares para lá e para cá, do jeito que o prefeito quer. Que coisa maravilhosa. Então você em Cantagalo, aguarde, porque não acabou não. Ainda vamos ter muito mais e vamos gravar um programa com o Marquinhos, meu querido amigo, e com o presidente da Câmara de Cantagalo, Ciro Fernandes, porque o Marcos vai fazer um papel de jornalista para a Rede Serrana nesse assunto com Ciro Fernandes. Tá certo, Marquinhos? A gente aproveita para mandar um abraço a ele, que é pré-candidato a prefeito de Cantagalo, Ciro Fernandes. Ele já confirmou pré-candidato? Tá bom. O Ciro, que tem se notabilizado no seu município pela sua capacidade de articulação fora da sua cidade. O Ciro, que é um homem trabalhador, honesto, guerreiro. Mesmo aquela pessoa que não gostar do Ciro por algum motivo, com certeza não é porque ele roubou, com certeza não é porque ele participou de falcatrua, com certeza não é porque ele é mau caráter. Às vezes a pessoa não gosta, porque não gosta. Por exemplo, esses tempos a senhora me tratou mal na rua, eu perguntei, cara, não estou entendendo o que aconteceu. Ah, eu não gosto de você. Mas por que você não gosta? Eu não gosto de você. Aí a filha dela veio me pedir desculpa e falou, ó, é porque você filmou meu irmão preso com droga. Mas que culpa que eu tenho que o filho dela se envolveu com droga e eu filmei e botei na televisão? Por outro lado, uma senhora me agradeceu, eu estava lá no Alto do Floresta, aí veio uma senhora, caiu de joelho e segurou na minha perna. Eu fiquei igual aquele João Bobo, para lá e para cá. O que houve? O que houve? Eu quero te agradecer pelo que você fez pelo meu filho. Eu falei, são tantas emoções, o que eu fiz com seu filho? Eu não me lembro. Ela falou, você fez uma matéria onde apareceu o amigo dele morto, ele ficou com medo e ele mudou de município, foi para São Gonçalo, se batizou e hoje ele é uma pessoa totalmente modificada graças à matéria que você fez com o filho dele. Então, teoricamente, não tem motivo para não gostar de mim. Então, mesmo aquela pessoa que não goste do Ciro, que possa enxergá-lo de outra forma, porque o município de Cantagalo só vai ter futuro dentre as candidaturas que se postulam, pré-candidaturas, se o Ciro for o homem que alçar a vencer a eleição e administrar os futuros daquele município, porque ele tem muito preparo. Então, mesmo aquele que não goste, em nome do seu filho, em nome do seu neto, que possa ajudá-lo, porque ajudando ele, você está ajudando a sua família. Que dia que é o prazo final para a gente falar que é candidato? As convenções serão em julho. Julho? Deve ser agosto, início de agosto. Mas não são 3 meses antes, ou não? Então, uma parte de agosto, setembro, outubro. Outubro não é o começo. Primeiro domingo de outubro. Mas eles estão diminuindo o prazo da legislação, sempre diminuindo. Eram 3, né? Eu já cheguei a fazer campanha de 4 meses. 4, 5 meses. Eu acho uma besteira. O Sérgio Moro utilizou lá a verba, passou. Eu não entendo isso. Já colocou o nome, é candidato. Eu não entendo isso. Pode desistir ou não? Pode. Então tá bom. Então, retiro o que eu falei. Pode desistir mesmo depois de sendo candidato? Pode até no dia da eleição. Tem caso de por exemplo, tem caso de eleição que o marido sabia que ia ser impugnado. E ele foi levando o prazo até 5 dias antes da eleição. Aí na urna já estava a foto dele, já estava o número dele. Aí ele renunciou e botou a esposa como candidata. Aí o pessoal votou nele, mas o voto foi para a esposa assumiu a prefeitura e ele depois ficou inelegível, mas não perdeu o cargo, e que a foto que apareceu na urna foi a dele. Não dava tempo de tirar. São manobras de acordo com as regras eleitorais que os candidatos fazem. Marquinhos, nós vamos ter muito tempo ainda para a gente bater um papo diferenciado. E a obra está
e rolando e a dança aí do lado. Logo, hoje teve uma coisa aí, uma dança perto do salão aqui. Maçonaria. Aqui é bem movimentado, estamos no centro, né? Vou fazer o quê? Mas hoje deve ser um encanamento, uma coisa aí hoje. Você deve estar com algum problema aqui. A gente está aqui ajudando o povo a não entrar pelo cano. Mas aqui embaixo eles estão colocando o cano. Mas vamos lembrar o seguinte, que agora chegou o momento para que aquele que quer ser candidato, já é pré-candidato e quer ser candidato, quer colocar o seu nome para avaliação da população, mas principalmente para aqueles que estão no poder e esqueceram da população. Agora tem sempre esse momento, né? Agora todo mundo fica com aquele comprimidinho para fazer com que a pessoa tome um comprimido e lembre de mim. Lembre de mim, 4 anos você esqueceu da população. Como é que você avalia essa situação política de toda a nossa região agora? É comum que se elejam e que fiquem 4 anos sem aparecer. Eu me lembro, eu fui vereador com mais 11 vereadores. E antes da reunião do plenário, você tem uma reunião dentro da sala da presidência para tomar ciência da pauta do dia, os projetos que vai ser votado. Eu me lembro que 3 ou 4 dos 11 vereadores falavam assim: eu não quero saber, eu voto com o prefeito, eu empreguei minha mulher, empreguei minha filha, porque eu contratei 4.000 bocas de urnas e eu tive 1.700 votos. 2.300 receberam sem trabalhar para mim. Eu quero que o povo se dane, perto da eleição eu compro. E essa eleição não vai ser diferente. Ou seja, pessoas que ficaram sumidas durante 4 anos vão aparecer, vão dar lá 100% lá, vão dar lá R$100 para trabalhar no dia de boca de urna, aí bota 4.000 bocas de urna a R$100 e vamos lá, 2.000 vão trair, mas 2.000 votarão e comprou o mandato. Entendeu? E na Câmara hoje, nas anteriores, todas elas, tem vários vereadores que compram o seu mandato. Então por isso que eles acham, eles acham assim: eu paguei pelo meu mandato, eu não tenho compromisso com o povo, eu só tenho que aparecer na eleição. Agora é hora de eu arrecadar. Aí emprega mãe, pai, irmão, emprega várias pessoas para arrecadar. Igual o prefeito lá de Cordeiro agora, tá aí nas redes sociais, você já viu o vídeo? O pai dele na Câmara, não sabe, foi nomeado para um cargo técnico e desconhece quais são as qualificações e as suas exigências para que possa exercer o cargo. Então fica claro um nepotismo nesse sentido. Então isso não pode acontecer, mas acontece. E é muito interessante quando você fala da região como um todo, porque eu posso falar do município de Cordeiro, que eu vivencio e conheço muitas situações em Cordeiro, é a mais dura realidade que você falou, é a mais que eu tenho. Tem compra de votos, sim. Todo lugar tem. Com essa situação aí, oferece as vantagens e realmente eu digo isso quanto à questão da SEDAI do município de Cordeiro, que foi privatizado. Ninguém tem até hoje o que aconteceu lá, mas aconteceu. E também a questão do hospital do município de Cordeiro, que está num imbróglio terrível. Esperamos que até o final do mandato o prefeito Leonan consiga reverter a situação, mas acho muito difícil, porque realmente é uma situação muito complexa. Foi uma situação de anos de tremenda irresponsabilidade de cada gestor do seu mandato. Ano após ano, cada um cometendo o seu erro e foi só agravando a situação. E agora chegamos ao ápice. Não conseguiu, tomara que até o final do ano ele consiga reverter a situação. Mas é muito difícil a situação do hospital. Ele pegou a situação e não conseguiu resolver
Houve uma manifestação há 2 semanas atrás com a morte de uma criança lá. Coisa simples, que nós sabemos que, como você falou, não são pessoas. Números, entendeu? Então machuca muito. Então a gente quer o quê? Que você, enquanto pré-candidato, e você que deseja participar da vida pública, tenha a maior responsabilidade. Porque eu tenho uma experiência 50% positiva, 50% negativa no judiciário. Nós estamos tentando de todas as formas aliviar. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho amizade com vários deputados federais. Toda vez que eu encontro um, eu falo o seguinte: nós saímos da ditadura militar para entrar na ditadura judiciária. Você recebe uma decisão, denigra a tua imagem, queima teu filme, depois você é absolvido e nada é falado. Sim. Eu tenho esse problema aqui na cidade. Pois Tem parte do judiciário me persegue. E me persegue por quê? Por tráfico de influência. Entendeu? Mas você faz as matérias atendendo a população. Isso. E aí, mas a sua liberdade de expressão. Mas não vale, hoje não vale. Não, mas então, ontem foi bloqueado, não caiu o veto não. Não vale. Preste atenção. A gente tem um compromisso de levar a verdade, de dar vez e voz à população. Mas, infelizmente, tem uma lei lá no Congresso Nacional que está sendo votada que vai proteger a classe de imprensa, que a gente está desprotegido. A gente fala a verdade, são fatos notórios que independem de prova. Sim. E mesmo assim há essa perseguição com relação à atuação da imprensa. Você sofre na pele e eu também. Sim, mas há décadas funcionam dessa forma. Eles pressionam para que nós possamos nos silenciar e não revelar a verdade dos fatos. Infelizmente, se você já foi tantas vezes prejudicado aqui em Nova Friburgo por relatar situações que simplesmente a filmagem foi feita na rua. A exposição pública. É notória? Não, mas você não poderia ter feito isso. Como? Foi público. Você não entrou na casa de ninguém e você não pôde expor a situação? Por quê? Entendeu? Então ontem não derrubaram o veto, ninguém vai ser preso por 5 anos, mantém ainda a condição de você. É claro que desejamos que você, quando entre na internet lá, faça o seu vídeo, coloque a veracidade dos fatos e não crie fake news. Fake news não. Isso aí, igual que foi no Rio Grande do Sul, dizendo que o arroz que vinha da China era sintético de plástico. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas Marquinhos, você desculpa a minha exaltação, eu estou muito feliz por estar em Friburgo aqui no nosso estúdio. Para a gente finalizar esse momento especial aqui em Nova Friburgo, o que você pode falar da sua cidade? Eu já fiz. Seu sentimento? Eu já fiz e posso fazer muito mais. Eu estou imbuído de trazer para a cidade de Nova Friburgo, porque eu levei alguns pacientes para Petrópolis e alguns pacientes para Niterói, para o tratamento dos olhos. Eu tenho um comprometimento do deputado federal Crivella em viabilizar uma emenda, e ele já me deu uma emenda de 4 milhões na época da tragédia, que equivale hoje a 20 milhões mais ou menos, se for botar em dinheiro de hoje, para que possa montar a clínica dos olhos, para que o povo de Friburgo, ao invés de ter tratamento de olhos, ter que ir a Petrópolis, lá no Tanuri, ou ir lá em Niterói, que possa ser tratado aqui na cidade. O meu primeiro objetivo é para a cidade de Nova Friburgo e no dia futuro. Com essas palavras, estamos encerrando nossa primeira programação aqui no estúdio em Nova Friburgo. Eu quero agradecer muito o seu carinho, a sua atenção. Se inscreva no nosso canal, Rede Serrana de Comunicação, assista
ao vivo, Serrana Play, e você terá todo este conteúdo e muito mais semanalmente, com um review, com mais que 30 minutos em Macumbo e acompanhando todo o desfecho da política da nossa região aqui no Canal 3, em Nova Friburgo, em Teresópolis e Petrópolis, a TV do Povo, sempre alimentando o seu ser com conteúdo, com veracidade dos fatos em primeira mão para você, na presença do nosso querido Marcos Medeiros, da Natália Coelho, da nossa querida Júlia, e é claro, estaremos sempre com você aqui na Rede Serrana de Comunicação. Um abraço muito especial para Eliane Machado, de Santa Maria Madalena, pré-candidata a prefeita de Santa Maria Madalena, com um projeto muito bacana para modificar a atual gestão em Santa Maria Madalena. Perdão. Você acompanhando todos esses fatos aqui no programa Painel Eduque, na Rede Serrana de Comunicação.